Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacami, Nelore Cometa, Nelore Magda, Nelore AZ, Agropecuária Santa Nazaré, Nelore VC, Nelore RG, Fazenda São Lourenço, Vitasal, V3 Genetics, Cindy Castilho, Cindy Porangaba Felipe Cury, Cindy Nelore Pintado AT, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus, JR 5 estrelas 122%. É domingo, seja muito bem-vindo ao programa Terra Pecuária. Confira os destaques da edição de hoje. Tem inspiradora história da Nelore RG. Você vai ver também os reprodutivos touros da Nelore AZ. Eficiência alimentar, direto do berço do Nelore Produtivo, genética aditiva. Mostra a ferramenta pra gente. Quadro Zezão responde as dicas de seu José Humberto Vilela da Fazenda Camparino. Chega mais, pois o Terra Pecuária está no ar. Iniciamos a edição do Terra Pecuária de hoje com uma história muito inspiradora. Eu falo da trajetória da Nelore RG, gente. Seleção que seleciona linhagens com característica moxa para entregar sempre o melhor ao mercado. Roda na tela. Estar aqui em uma das casas dos mocheiros que são uma referência na pecuária seletiva. Seu Ricardo Gouveia, Nelore RG, esse nome tão difundido hoje na pecuária. A gente tem tantos touros de central, né, seu Ricardo? São 38 anos de seleção e 38 anos focados em produtividade. A gente fala muito essa palavra hoje, né? Produtividade, mas aqui vocês têm um olhar muito aguçado de unir racial com as avaliações genéticas. Por isso que a gente tem aí animais que têm progênies esparramadas em leilões, mas também na pecuária de corte, né? Focado realmente em DEPs que tenham aí resultados muito positivos. Quando eu comecei a mexer com o Nelore mocho, meu pai já mexia e eles falavam que era mochim. E eu brinco que fala que foi um bullying que me fez crescer, porque eu comecei a fazer, eu falei, eu quero fazer um Nelore de chifre sem chifre, para mim poder concorrer com esse Nelore de chifre, para mim poder vender a minha mercadoria. Pode comparar, por exemplo, vamos comparar uma boiada de chifre e essa mocha. Ela vai pesar a mesma coisa, ela vai produzir a mesma coisa, a vaca vai dar o mesmo leite, entendeu? Para ninguém falar que tem uma diferença, porque para mim não tem diferença, a diferença é só o chifre. O que o senhor aprendeu com o Nelore mocho? Isso vem há muito tempo, é uma paixão do jeito que veio do meu pai e tal. Você apaixona pelas coisas do pai, o pai é o espelho da gente. E eu apaixonei pelo Nelore mocho e comecei a fazer Nelore mocho e comecei a melhorar o Nelore mocho. Aí você chega no estágio da vida sua que você começa a fazer uma autocrítica. Por que eu mexo com isso? Por que eu acho que esse é melhor? Aí você começa a fazer as ponderações. E eu fiz as ponderações e você só pensa, qual que é a raça que mais se tem no mundo? A Berdianos. Ela é mocha, certo? É uma das raças mais puras que existe. Todos os gados que chegam, por exemplo, Cimental, Limousin, que chegam nos Estados Unidos, eles fazem mocho. E esse povo é um povo bem na nossa frente. São vários anos de seleção na nossa frente. Por que eles fazem isso? Porque eles querem um animal para tratar em coxo. O animal que trata em coxo, que não tem chifre, é muito mais fácil, porque ele não tem como machucar o outro, não tem como estragar o couro,
não machuca os funcionários, né? Não tem perigo de, por exemplo, vai xeringar um gado, trabalhar num manejo de gado no curral, não tem esse perigo, né? Uma vaca de chifre é perigoso, manda num cavalo, fura a barriga de um cavalo. Todo mundo vê hoje em dia que o povo quer o de chifre, mas quer o do chifrinho pequeno, tudo por causa disso. Então, se eu estou fazendo um que já não tem o chifre, eu já saio na frente. Seu Ricardo, durante essa trajetória de vocês, a gente tem um touro muito importante que foi o Vencius, mas vocês fizeram vários outros e hoje tem muitos touros atuais, de safra em safra se superando, aqui de vocês para despontar aí em todas as centrais importantes que a gente tem no Brasil, né? A gente começou com a letra A, né? A, B. No C, nós já colocamos um boi na central. Ele foi grande campeão em Uberlândia, já era um garrote filho do Ludi. Depois, teve um animal que foi muito importante no nosso criatório, foi da letra F, chamava Fenômeno. Esse touro também foi para central e tudo. Esse animal, eu usei ele muito. E depois veio o Pacote. E nós fizemos o Vencius, eu falo que foi um presente de Deus. Que aí, graças a Deus, explodiu. Né, porque ele foi um diferencial muito grande. Teve um ano que ele foi o maior vendedor de sêmen na BS, entre padrão e mocho. E igual o Gustavo fala, o mocho vendia 10%, 15% do padrão da quantidade. E um boi desse vender, parece que foi quase mais de 80 mil doses, por aí, em torno disso aí, no ano, não é fácil. O Vencius deixou de muito importante aqui para vocês? O que o Pacote deixou de muito importante como características? O Pacote deixou uma garupa que eu nunca vi em gado, em boi nenhum. Uma garupa, o osso sacro, ele é até para dentro, igual o quarto-milha. Certo? Nas costas do Pacote parava a água. O Vencius passou isso tudo com uma caracterização racial e como era um mozigoto, que ficou no gado tudo. Do Vencius, toda a produção do Vencius, todo mundo que chega, olha, é Vencius. E nasce tudo igualzinho, que é caminhão de japonês. Igualzinho. De japonês. Igualzinho. E se tem uma coisa que os touros Nelore RG deixam é um legado no mercado. Ou melhor, muita lucratividade para quem usa essa genética, se consagrando como a maior vendedora de sêmen Nelore mocho do país. São mais de 900 mil doses comercializadas e atualmente 32 touros mochos em centrais de inseminação. Uma coisa que me chama a atenção desses touros de central, hoje vocês têm muitos que vocês já identificam como homozigoto, né? Ou seja, mais certeza de passar para frente esse animal que vai nascer sem o chifre. Quando a gente tentou fazer isso via estudos de laboratório, não demos conta. A gente faz isso via anotações mesmo da fazenda, a gente aqui mesmo. Então a gente tem a identificação por anotações, entendeu? E não falha, a gente garante, é o mais importante, porque tem muita gente que fala acho. Essa palavra acho não resolve, tem que ser positivo, né? Então a gente fala e garante. Dá para perceber que essa parte de anotações, de ter mais informações precisas, é algo muito forte em vocês, né? Tanto em você como no Ricardinho. Eu, inclusive, ontem tentando apertar de lá de cá, falei assim, depois do Vencius, tem um touro, assim, atual, que é o preferido? Ele falou assim, não, tem uns 3 aí, mas eu quero esperar nascer produção, eu quero ver realmente como que vai ser a avaliação para frente. Então, esse olhar focado em uma peneira fina, bem criteriosa, é o que faz vocês chegarem nesses indivíduos aí que são bem avaliados, mas também que vocês olham quando vai nascendo a produção dos bezerros, a evolução, o desempenho na fazenda. O animal precisa ser filho de um boi bom e de uma vaca boa, porque eu, quando era novo, o pessoal falava assim, vaca é forma. Não tem nada de forma, ela é 50% da genética é dela. Então, se a vaca é boa, o touro é bom, você já e o animal nasce bom, você fala assim, esse vai ser um grande touro. Mas você acha que vai ser um grande touro, você tem que esperar a produção dele.
E aí a gente espera a produção para depois falar. Pra gente não ser pego em contradição. Falar, mas você achava e não deu certo, tal. Não é? Deixa de ser paixão para realmente não ter perdão na seleção e só quem se prova fica, né? É só desse jeito. Até tem uma passagem minha, mais do Ricardinho, o Fenômeno, quando ele ficou velho, eu guardei mais de 1000 doses dele. Falei, eu não vou fazer um boi melhor do que esse. O Ricardinho, não, pai, nós vamos fazer. Depois apareceu o pacote, eu fiz a mesma coisa. Apareceu o Vence, eu fiz a mesma coisa. E ele sempre fala, não, pai, então vamos fazer outro melhor que esse. E graças a Deus, hoje eu acho isso. Mas antigamente eu ficava com o pé atrás, porque eu não tinha esses touros. Hoje em dia já não tem mais essa preocupação. A gente cada ano está se superando. Eu reparei numa frase, na hora que eu cheguei aqui na fazenda, o senhor comentando comigo, o animal não pode ter mais de 3 defeitos, o senhor comentando comigo. Porque, querendo ou não, quando você tem um animal do lado do outro, um tem algo melhor que o outro, um tem algo pior que o outro. Então, assim, quando vocês estão analisando o indivíduo, o que é muito importante? Tem defeito leve e defeito grave, né? Tem defeitos, por exemplo, você tem de arrumar num gado, que eu acho, ossatura, comprimento de carcaça, amplitude torácica, comprimento de costela, garupa com osso sacro plano, garupa mais comprida que as carnes primeiras estão lá, entendeu? Então você tem de olhar isso. Você chega num boi, do ossinho fino, do corim garrado, como que esse animal vai ser um animal que vai dar para transmitir peso para outro gado? Ele não vai transmitir. Pode vir numa avaliação genética que não vai transmitir, tem alguma coisa errada. Hoje em dia, por exemplo, tem avaliação genética. Você olha na avaliação e olha no touro lá. Tem de parecer, ué. Tem de condizer com aquilo. Agora, 3 defeitos. Mais de 3 defeitos é grave demais, né? Só porque ele é top 01, não dá para encarar. Agora, saindo um pouquinho da parte da seleção e falando um pouquinho sobre a continuidade do trabalho. O Ricardinho já vem aí como uma nova safra, né? Mas tem muito, eu acho que, de tudo que viveu e vive com o senhor aqui na fazenda. Como que é ver esse filho? Já tá melhor que o pai? Eu te falo um negócio. Eu fui muito feliz que eu dei conta de passar a progênie. Não é? Porque o boi precisa transmitir e nascer produtos melhor que ele. E eu, graças a Deus, dei conta. Ele tá, cada dia que passa, melhor. E cada dia ele quer crescer mais, evoluir mais e ir mais para frente e produzir mais, certo? E galgar lugares melhores. Você vai ver os reprodutivos touros da Nelore AZ. É a criação e seleção de bovinos da raça Nelore PO desde 2001. Tudinho na tela do Terra. Estou aqui hoje para falar sobre um touro que é o Benquisto AZ, um animal que equilibra tanto a avaliação genética, né, o mérito genético, quanto também um fenótipo, uma morfologia impecável, uma funcionalidade, uma beleza zootécnica, uma consistência de pedigree, tudo completo, né, dentro de um único indivíduo. É um filho do Comboio da Santanice, com Sansão da Tradição, em Mandarim da Matinha, ou seja, uma genética 100% ABS, um animal com uma caracterização racial muito evidente, né? Formato de crânio, orelha, né? Uma masculinidade muito evidente, pigmentação muito bem feita, um animal de pescoço lançado, um excelente comprimento corporal, linha de dorso muito bem feita, funcionalidade de aprumos, umbigo corrigido, né? Um animal com a funcionalidade e beleza racial impecável, um animal muito volumoso, né? Precocidade, uma excelente relação costela-perna, um posterior convexo, largo, bem preenchido, entre pernas com bastante volume cárneo, dorso-lombo bem preenchido, patinho saltando para fora, paleta muito volumosa. Então, um animal com a conformação frigorífica excelente. Ele é top 11 para habilidade materna, top 2 para total maternal a desmama, top 10 para idade ao primeiro parto e top 4 para perímetro escrotal ao sobre ano. Características que têm correlação com precocidade sexual. Ele é um animal top 2 para peso ou desmama e depois acelera o seu ganho de peso na recria, né? Um top 0,5 para ganho pós-desmama, 0,5 para peso ao sobre ano. É um animal 0,5 para de olho de lombo e 0,5 para acabamento, precocidade de acabamento e precocidade sexual junto. E devido a todo esse conjunto que o Benquisto foi selecionado para ser reserva genética dentro do Nelore AZ. E agora a gente tem a oportunidade de disponibilizar a genética do Benquisto para todos os pecuaristas.
Benquisto AZ, um animal com consistência de pedigree, mérito genético, funcionalidade e excelente caracterização racial. Intervalo comercial na programação do Melhor do Campo, na sua TV e redes sociais. Terra Pecuária em instantes para você. Volta já já. A inovação no mercado de genética do Nelore Pintado, que busca trazer conhecimento científico qualificado. Uma genética focada em precocidade, rusticidade, qualidade na carne, mas também em beleza racial. V3 Genetics, a inovação no mercado de genética do Nelore Pintado. Dos principais projetos de pecuária do norte do Mato Grosso, focado em produzir um Nelore moderno, rústico, com rendimento de carcaça e muita raça. Nelore Magda, a genética que multiplica seus lucros. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Maurício Dantas, da Nelore Pedra de Ouro, genética eficiente que vem ganhando cada vez mais destaque nas pistas e leilões pelo Brasil. E seguimos no segundo bloco, vamos de eficiência alimentar, direto do berço do Nelore Produtivo. Estamos falando de genética aditiva, que mostra pra gente a ferramenta que traz economia e lucro para o pecuarista. Roda o VT. É gostoso falar sobre as iniciativas da genética aditiva, sobre o pioneirismo, a busca por sempre estar levando mais tecnologia para dentro do projeto. Lá na Fazenda Canaã a gente sempre fala Centro Tecnológico Hélio Martins Coelho. E agora o maior centro de eficiência alimentar do Brasil. Nesse momento isso traz mais expectativas para o mercado e com certeza para vocês da ponta, né? Com certeza, Isa. Para a gente é uma grande satisfação estarmos participando deste momento tão importante para a pecuária nacional, não somente para a genética aditiva. A gente sabe o impacto da genética aditiva em toda a pecuária nacional. E a gente ter essa genética voltada para a eficiência alimentar, que vem da genética aditiva, faz total diferença para o mercado nacional. Ela vem reforçar o compromisso da genética aditiva com o pioneirismo e também com a manutenção da qualidade. Eu acho que isso é o mais interessante, porque você se tornar referência é excelente, mas você se manter referência é o grande desafio e é algo que a genética aditiva tem feito com excelência. Para quem não sabe, o que é eficiência alimentar na prática ou de uma maneira muito simples, Gi? Ótimo. Eficiência alimentar é a capacidade do animal ingerir menos alimento que o esperado sem comprometer o seu desempenho. A gente sabe que a alimentação ela representa a maior parcela do custo de produção. Então, quando a gente consegue identificar, selecionar e multiplicar esses animais que têm o potencial de consumirem menos para ganharem mais, com certeza a gente vai estar potencializando a lucratividade e a rentabilidade dos rebanhos. Ou seja, é o animal que come menos e engorda mais. E aí, por que agora a gente está aqui fazendo essa entrevista? Porque a gente vive um momento de expansão. Da prova de eficiência alimentar lá na Fazenda Canaã, a gente agora vai ter a avaliação das fêmeas. Por isso será o maior centro de eficiência alimentar do Brasil. Olha, na genética aditiva nós já temos avaliados quase 6.000 machos para eficiência alimentar.
E agora, com essa expansão, nós temos capacidade também de avaliar todas as fêmeas das safras a serem produzidas. Isso é fundamental. A gente sabe que no melhoramento genético, o resultado de um bezerro, ele vem de 50% do potencial genético do pai e 50% do potencial genético da mãe. Então, quando a gente tem essa fêmea também identificada e selecionada para eficiência alimentar, o progresso genético ele é muito interessante. Sem contar o fato de que a matriz é a categoria animal que maior tempo permanece na fazenda. A gente sempre fala que a fêmea ela é o patrimônio, por conta disso, porque ela fica muito tempo para emprenhar e parir, emprenhar e parir. Então, uma fêmea que tenha sido avaliada para eficiência alimentar, ela, dentro dos acasalamentos que forem feitos, ela vai otimizar muito esse lucro em busca de mais produção de proteína vermelha, né? Com certeza, esse é o caminho. A gente olhar para o rebanho como um todo e olhar sempre a próxima geração como um resultado de fêmeas e machos bem selecionados. Então, quando a gente tem fêmeas também muito bem avaliadas e com informações fenotípicas, todo rebanho que participa daquela avaliação genética irá ser beneficiado também. Uma dúvida minha, porque a gente fala muito sobre o GND, o ganho de peso, mas isso é diferente da eficiência de consumo alimentar, né? Perfeito. Obviamente, o ganho de peso ele é fundamental. A gente sabe que as características ponderais elas têm um impacto muito grande no quanto que aquele animal vai valer, ou seja, no quanto que a gente está agregando de valor para ele. Agora, quando a gente olha características de eficiência alimentar, a gente está olhando para características que vão diminuir o custo daquele animal. É muito interessante, Isa, porque a gente até está trabalhando agora com 2 grupos de animais diferentes. Ambos com o mesmo tipo de ganho de peso, ou seja, ambos ganharam peso de maneira muito semelhante. Porém, um grupo precisou consumir cerca de 20% a mais do que o outro grupo para o mesmo desempenho. Quando a gente olha em termos financeiros, isso tem um impacto muito grande. Imagine você trabalhar na mesma área com 100 animais ou 120 animais. Uma coisa que também tem uma certa correlação são com as características reprodutivas, né? Isso mesmo, a gente tomou muito cuidado no rebanho genética aditiva para que o cronograma fosse organizado para que as fêmeas fossem testadas antes do desafio de precocidade. Então, quando essa fêmea for desafiada à precocidade, a gente já sabe se aquela fêmea foi eficiente ou ineficiente no uso de alimentos. Quando a gente pensa em fisiologia animal, o animal, primeiramente, ele precisa de energia para se manter, para produzir, seja ganhar peso, no caso de animais de corte, e depois energia para a reprodução. Quando a gente tem um animal que demanda menos energia de mantença e consegue ter um bom ganho de peso, rapidamente a gente vai conseguir atender aos parâmetros reprodutivos. Então a gente já tem estudos hoje que demonstram que fêmeas eficientes na utilização de alimentos têm também uma melhor propensão para precocidade reprodutiva, para conseguir reemprenhar, para conseguir manter as características reprodutivas daquela fazenda em um nível de excelência. E Gi, falando um pouquinho sobre a parte prática, como é que vai funcionar, quanto tempo que é, né, de prova, quantos animais de capacidade, como que vai ser o planejamento daqui para frente? Perfeito. Isa, as provas de eficiência alimentar, elas fornecem dados que vão para os programas de melhoramento genético. Então, para isso, a gente organizou todo o cronograma de provas da genética aditiva para que toda safra seja testada sem atrapalhar também a avaliação de outras características que também têm impacto econômico. Todo esse cronograma, essa organização das provas, ela foi realizada pela nossa equipe da ponta em conjunto com a Melhora Mais e em conjunto também com a equipe do GenePlus.
Então isso forneceu para a gente um embasamento técnico muito interessante para que todos os animais sejam testados de uma maneira muito correta, com muita qualidade. Essas provas, elas precisam ter, pelas regras, no mínimo 35 dias válidos de consumo e 42 dias válidos de pesagem. Acrescido a isso, mais o tempo também de adaptação desses animais. Então a gente pode trabalhar ali com tranquilidade uma prova com cerca de 60 dias de duração para que esses dados sejam minerados, sejam lapidados e tenham qualidade suficiente. Se a gente for para os programas, para os sumários, isso tem uma influência que a gente consegue ver nas planilhas, né? Com certeza. A gente tem que lembrar, Isa, que a genética aditiva realiza provas de eficiência alimentar desde 2016, em parceria com a Embrapa, e no Centro Tecnológico Dr. Hélio Martins Coelho desde 2018. Então a genética aditiva já testou muitos animais, já selecionou muitos animais e por isso tem um impacto muito grande. A gente tem um material muito interessante que é a Efficiency Tour. É um guia de touros eficientes nas centrais de biotecnologia. Na nossa última edição, nós estamos com 122 touros eficientes. Esses animais eficientes, eles precisam ser até top 10% para índice, seja MGTE ou IQG, até top 10% para acabamento de carcaça ou espessura de gordura e até top 10% para DEPCAR. A gente entende que são touros eficientes. Desses 122 animais da última edição, mais de 50% possuem na sua genealogia direta, ou seja, pai ou avô materno, touros genética aditiva. É muito interessante também, Isa, quando a gente olha os animais eficientes presentes nesses programas de melhoramento genético. A gente faz uma busca também na NCP e no GenePlus dentre os animais mais eficientes, os 50 animais mais eficientes em cada um desses programas, levando em consideração que também sejam animais muito bem avaliados para os índices e para a qualidade de carcaça. Na NCP, dentre esses 50 melhores animais bem avaliados para eficiência alimentar, nós temos 38 animais que vêm de genealogia direta da genética aditiva. No GenePlus, 32 animais, dentre esses 50, que vêm de genealogia direta da genética aditiva. Ou seja, dentre esses animais eficientes presentes nos programas de melhoramento genético, a genética aditiva, a genética REM, tem um impacto muito grande, uma importância muito grande, dada essa importância do pacote tecnológico ofertado. A gente está falando aqui do berço do Nelore produtivo. Então, todo esse pacote tecnológico feito com muita qualidade tem um impacto muito grande também em vários outros rebanhos de importância nacional. É isso aí. Mais informações, gente. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre eficiência alimentar, tem as redes sociais da Ponta e também acessando o site da Genética Aditiva, que vai estar aparecendo aqui na telinha. Continuamos a programação com ele, seu José Humberto Vilela, da Fazenda Camparino, que chega com dicas sobre pecuária no quadro Zezão Responde. Roda o quadro. Mas a função de todo chefe de família é essa. Fazenda Camparino apresenta Zezão Responde. Pergunta agora da Fabiana Matos, ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Zezão, qual é a sensação em ver Matheus e Natália dando continuidade no trabalho da fazenda? Mas a função de todo chefe de família é essa, né? É você ver continuidade do que você fez. Deve ser muito triste para a pessoa que está no fim da vida eu olhar e falar, o dia que eu for, acaba tudo. Eu tenho certeza que pode ser até mais bem tocada que é hoje, por causa da evolução desses meninos, né, que foi muito grande. E a gente fica contente, vai morrer feliz, vendo que vai ter um bom segmento nisso tudo. E finalizamos
Encerramos por aqui a edição do Terra Pecuária de hoje, esperando que você tenha curtido. Beijo grande, aquele abraço, nos siga nas redes sociais que sempre aparece aqui na sua tela. Tchau, até o próximo encontro. Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacami, Nelore Cometa, Nelore Magda, Nelore AZ, Agropecuária Santa Nazaré, Nelore VC, Nelore RG, Fazenda São Lourenço, Vitasal, V3 Genetics, Cindy Castilho, Cindy Porangaba Felipe Cury, Cindy Nelore Pintado AT, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus, JR 5 estrelas 122%.